A aula para hoje é Hino da Pérola dos Atos de Tomé, partes 2 e 3. Com temor reverente, pedimos ao nosso Pai Melquisedeque, no nome de Cristo, nossa Mãe Lisbete, que todos os nutrientes de sua sabedoria espiritual do céu manifestem em nós o seu saudável crescimento, que nos leva a alcançar a plenitude da estatura de sua deidade, do varão perfeito, e sempre se fará a justa e santa vontade de nossos pais espirituais, Melquisedeque, Lisbete. Irmãos justos, hoje Cristo Lisbete nos fala sobre como Cristo veio viver entre os homens em duas dispensações. Ela nos conta como começou sua missão na Terra e que a cumpriria, graças ao fato de que Deus Pai está em Cristo reconciliando o mundo. Tudo acontece em duas dispensações, dentro de uma mesma era, a Era de Cristo. Lisbete. Hino da Pérola dos Atos de Tomé. Introdução. Parte 2. Diz em Mateus 24, versículo 27, que a vinda de Cristo é como um ser humano, figura do Filho do Homem, mas não é o Filho de Deus, e sim a esposa de Deus Pai, quem sai do Oriente e se revela até o Ocidente, exatamente como aconteceu com Cristo Lisbete. Portanto, ver que os proto-ortodoxos pensavam no Espírito Santo como feminina e mãe é uma demonstração de como a Igreja Católica foi mudando isso com o passar do tempo, e isso com a clara intenção de apagar a verdade por interesses políticos e poder. Podemos ver como distorceram a verdade quando inventaram a doutrina da Virgem Maria, como se fosse a mãe de Jesus, baseada na suposta maternidade divina, criando o conceito da Mãe de Deus para ocultar que Cristo, na realidade, é e sempre foi uma mulher, e a esposa de Deus. Esses homens sempre souberam muito bem que o Espírito Santo é, na realidade, a mãe espiritual, o Messias e o Jesus daquele tempo. Ao longo do tempo, foram apagando a identidade do Espírito Santo e trocando-a por uma pomba, para esconder que ela é uma mulher, e a esposa de Deus Pai. Desfizeram-se de livros como a Sabedoria e Eclesiástico, que mostram a importância do mandamento mais importante de Deus, de honrar o pai e a mãe espiritual, e que cometerão pecado se menosprezarem a mãe espiritual, evidenciando claramente a sabedoria como uma pessoa, e estando sempre ao lado de Deus Pai, como co-criadora, e aquela que transmite o conhecimento do céu de Deus aos seres humanos, para dar-lhes o poder de serem feitos os verdadeiros filhos de Deus. No ano 1054, ocorreu a divisão do rito ortodoxo da Igreja Católica Romana. No entanto, eles sabem muito bem que o Espírito Santo sempre foi considerada uma figura feminina desde o princípio. Graças à nossa mãe espiritual, Cristo Lisbete, também sabemos que esse filho, ou, como o consideram os católicos e cristãos, o Filho único de Deus, não existe como tal. Porque já sabemos que Cristo é a mãe espiritual, a palavra feita carne, por meio de quem Deus Pai cria muitos filhos espiritualmente. Amém. Continuará. Na segunda parte, Cristo nos explicou que os homens religiosos tentaram esconder a esposa de Deus, dizendo que Jesus foi o Filho de Deus e não sua esposa, e eliminaram livros da Bíblia que falam claramente sobre a esposa de Deus. Hino da Pérola dos Atos de Tomé. Introdução. Parte 3. Este poema simbólico do Hino da Pérola dos Atos de Tomé
relata como Cristo vem viver entre os homens em duas dispensações, contando de uma maneira profética como ela começaria sua missão na terra e como triunfaria, cumprindo-a por Deus Pai estar em Cristo, reconciliando o mundo em uma mesma era, desenvolvendo-se em duas dispensações. Isso é conhecido como os séculos de séculos, porque Deus Pai e Cristo não mudam e sempre são os mesmos, e por isso, sua missão é sempre a mesma. Portanto, esses acontecimentos não seriam percebidos pelo homem, exceto quando a própria Cristo estivesse presente cumprindo-os. O mistério de Deus Pai e de Cristo não apenas está oculto, mas para o homem terreno é difícil de entender ou explicar. Por isso, somente Cristo, a guardiã de seu próprio mistério, pode revelá-lo. Por isso temos a certeza de que somente Cristo Lisbeth, o verdadeiro Cristo de Deus, é quem pode falar sobre qual é a verdadeira natureza de Cristo entre os homens, o Espírito Santo de Deus, quem é feminina, e assim livrar-nos da mentira que homens maus e perversos nos incutiram por séculos. Se os cristãos siríacos proto-ortodoxos dos primeiros séculos reconheciam que a natureza do Espírito Santo é feminina e que é a mãe espiritual, então por que omitiram sua existência ou presença na Bíblia? Hoje podemos ver todas as consequências que teve esse ato malvado de ocultar a verdade de que Cristo é uma mulher e a Espírito Santo de Deus. E podemos ver isso no ódio do homem pela mulher, não querendo dar-lhe seu lugar, e tentando impor seu domínio sobre ela com força física. Depois de ter progredido tanto nisso, e as mulheres estarem em uma posição melhor hoje, temos homens malvados e perversos em posições de liderança, cujo desejo é nos levar de volta aos dias em que as mulheres eram menosprezadas e tratadas como objetos, e não dar-lhes a importância que têm como portadoras de filhos, tanto no âmbito físico quanto espiritual, já que Cristo é a mulher original de quem o gênero feminino veio à existência, e é das mulheres que os seres humanos podem procriar filhos. Também vemos isso no fato de que as religiões inventaram doutrinas e impuseram tradições que desvirtuaram totalmente a verdade de Cristo e Deus Pai. Por isso, é necessário que entendam que sempre que Cristo se manifesta, o faz em duas etapas em sua mesma era. E isso é denominado a primeira e a segunda vinda de Cristo. Este grandioso acontecimento acontece em uma mesma época, mas em uma primeira fase, e imediatamente depois desta, vem a segunda fase. Um antes de ser ressuscitada por Deus Pai, e um depois de ser ressuscitada. Quando recupera sua sabedoria do céu, e é sentada à direita de Deus Pai com sua autoridade. Agora podemos entender que Cristo Lisbeth cumpriu o que diz Hebreus 10, versículos 7 a 10. Aqui me tens, como no rolo do livro está escrito de mim. Vim, ó Deus, para fazer tua vontade. Dizendo primeiro, sacrifícios e ofertas, holocaustos e expiações pelo pecado, segundo a lei de Moisés, não te agradam nem foram de teu agrado, porque se opõem a ti. Depois acrescentou, aqui me tens, vim para fazer tua vontade. Assim removeu o primeiro, a mente terrena, para estabelecer o segundo, a mente de Cristo. E em virtude dessa vontade, somos santificados, mediante o sacrifício, do corpo de Jesus Cristo Lisbeth, oferecido uma vez e para sempre. Amém. Continuará. As duas dispensações que ocorrem na era de Cristo Lisbeth são conhecidas como os séculos dos séculos, porque Deus não muda, eles são os mesmos, e sua missão também é a mesma. O homem só percebe isso quando Cristo está presente, dando a conhecer. Somente Cristo Lisbeth, o verdadeiro Deus, pode falar sobre a verdadeira natureza de Cristo entre os homens, o Espírito Santo de Deus. Somente ela pode nos libertar das mentiras que nos ensinaram por tantos anos. Hoje em dia, podemos ver como ter escondido a verdade de que Cristo é uma mulher e a Espírito Santo de Deus afetou o mundo. Vemos isso no ódio do homem contra a mulher. Não quiseram lhe dar seu lugar, tentando dominá-la com força física. Embora tenha havido muito progresso, agora há líderes homens que querem que as mulheres sejam desprezadas. Não querem lhe dar importância como portadora de filhos, tanto fisicamente quanto espiritualmente.
Cristo é a mãe espiritual, e somente a mulher pode dar à luz filhos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Irmãos, sempre que Cristo se manifesta, ela o faz em duas etapas dentro de sua mesma era. Isso é conhecido como a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira ocorre antes de ser ressuscitada por Deus Pai. A segunda, depois de ser ressuscitada por Deus Pai, quando ela recupera a sabedoria de Deus e Deus Pai Melquisedeque a coloca sentada à sua direita com toda a sua autoridade. Cristo veio para fazer a vontade de Deus. Ela veio para remover a mente terrena e colocar em seus filhos sua mente, a espiritual, aquela que agrada a Deus Pai Melquisedeque. Graças à vontade de Cristo, somos santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Lisbeth, que ofereceu seu corpo uma vez e para sempre. Agradeço-lhe, Cristo Lisbeth, por se manifestar para dizer-nos a verdade e colocar em nós sua mente. Amém, aleluia! Por Melquisedeque Lisbeth. Por Deus Pai e Deus Mãe. Vamos revisar o que aprendemos hoje. Hoje aprendemos que Deus sempre são os mesmos e sempre tem a mesma missão. Cristo sempre se manifesta em duas dispensações ou etapas, dentro de uma mesma era. Somente quando Cristo está presente, é possível saber a verdade de Deus, que Cristo é mulher e a esposa de Deus. Somente Cristo pode nos revelar sua verdadeira natureza e livrar-nos das mentiras que nos ensinaram. A primeira e segunda vinda de Cristo é quando Cristo se manifesta em duas dispensações. A missão de Cristo é remover a mente terrena e colocar sua mente, a espiritual, em seus filhos. Vamos escutar umas sábias palavras de Cristo. Lisbeth. Aqueles que habitam no abrigo do Deus Altíssimo, Melquisedeque e Lisbeth, repousarão debaixo da sombra do nosso nome onipotente. Por ter a nós, Jeová, Melquisedeque e Lisbeth, como teu refúgio, ao Altíssimo como tua esperança, não te acontecerá mal, nem praga penetrará em tua morada. Pois nós, teus pais espirituais, somos esses dois anjos que te guardam em todos os teus caminhos. Sempre te levaremos nas nossas mãos e te encheremos de nossa confiança, para que teus pés nunca tropecem. Você pisará sobre o leão e a serpente. Esmagará o leão que ruge e o dragão. Porque se deixou amar por mim, diz o Senhor Melquisedeque Lisbeth, eu te livrarei. Por honrar teu pai e tua mãe espirituais, somos tua proteção, porque reconheceu nosso todo-poderoso nome. Quando invocar meu nome, eu te responderei. Eu te livrarei da angústia, te guiarei e te colocarei em meu lugar de honra. Eu te saciarei com longa vida e te mostrarei minha salvação. Continuemos desfrutando desta bela eternidade em gratidão e gozo. Até a nossa próxima aula! E lhe damos graças, Melquisedeque Lisbeth, por seu alimento espiritual.